Agora, tá aí, ó. É para todo mundo. A gente não pode ficar calado diante do arbítrio. Não podemos fazer isso. E hoje, muita gente que lá ficou calada, achou que era tudo contra a esquerda, tá muita gente sendo atingida hoje. Tá aí agora. E agora, vamos acolher, não tem problema não, vamos trazer para o nosso lado. Tá na hora de sermos amplos, gente. Vamos ser amplos. Não vamos botar o dedo na cara e dizer, eu avisei. Viu? Não tá nessa hora, gente. Dedo na cara não ajuda. Acusar, eu avisei, tá vendo? Esquece isso. Agora, se a gente quer vir, vem, porque nós precisamos isolar os fascistas agora, ou os neofascistas, ou quem está apoiando essa coisa. Nós temos que agora trazer todo mundo. A amplitude agora, essa frente mais ampla, é o que vai nos ajudar a virar o jogo. Então, é o seguinte, gente, é nós é plural mesmo. Nós, que o eu é deles, nós é para essa luta política que a gente vai fazer. Muito amor, muito afeto, muito coletivo, muita unidade, muita amplitude, porque está em jogo a vida, a liberdade, a educação, a cultura, a arte, a ciência, este país, a nossa soberania, as nossas riquezas, os nossos filhos, os nossos netos, o presente e o futuro. É tudo importante para a gente agora salvar. E eu tenho certeza, porque a esperança não é a última que morre, não, ela não morre nunca. E eu sou uma otimista e vamos juntos, o PC do B tá junto. Estamos juntos aí, galera. Um beijo grande. Boa tarde, amigos, companheiros, camaradas, militantes. Estamos hoje aqui mais uma vez apresentando os colóquios. Essa série é a série marxista, né, sobre o marxismo, em que contém 6 palestras, e essa sobre Engels é a primeira. Mas vai vir pensamento de Marx, Gramsci, Lenin, né, que Lenin é difícil esgotar Lenin em tão pouco tempo, enfim. Eu gostaria de apresentar para vocês o livro sobre os 200 anos de Engels, né? Esse livro maravilhoso, organizado pelo nosso palestrante de hoje, Teófilo Rodrigues. São vários ensaios, trabalhos sobre os 200 anos e sobre o pensamento de Engels. A introdução é do nosso querido amigo Luiz Fernandes, Luiz Putruquinha, meu amigo, que é professor da PUC e da UFRJ. E é um livro muito interessante. É um lançamento da editora Anita Garibaldi, em parceria com a Fundação Maurício Grabois, e organizado pelo Teófilo Rodrigues, que faz um ensaio dentro desse livro. O nosso coordenador dos colóquios, Luiz Mota, também tem um ensaio. Enfim, são vários. Júlio Veloso, são ensaios muito ricos da história de Engels. Eu sou, assim, um fã do Engels, né? Gosto muito do trabalho da vida e história do Engels, né? O pessoal costuma chamar o Engels, interessante, né? Engels diz o seguinte, né? Logo no início: o movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria no interesse da imensa maioria. Engels faz as primeiras pesquisas na Inglaterra sobre a importância do movimento operário e contribui muito nessa questão. Na sua introdução, no seu prefácio, Luiz Fernandes cita um título aqui que era o seguinte, do Engels, um texto do Engels: Marx era um gênio, o resto de nós, do máximo, homens de talento. Na realidade, Engels é conhecido como parceiro extremamente modesto
de Marx, porque, na realidade, as contribuições dele foram muito grandes, não só no que contribuiu com seus vários livros, assim, eu citaria principalmente o Anti-Düring, que ele escreve junto com Marx, né? E Fundamentos da Família, do Estado e da propriedade do Estado, e a Dialética da Natureza, e todo o trabalho que o Teófilo provavelmente vai falar de reorganização e estruturação do capital, grande parte do capital após a morte de Marx. Então, eu queria passar a palavra para um dos nossos ensaístas no livro Engels, 200 anos. Está à venda, inclusive, na Leonardo da Vinci. Eu comprei na Leonardo da Vinci. Né? Eles entregam, inclusive. Vou passar, então, para o meu querido companheiro de luta, Luiz Mota. E depois teremos o Teófilo Fernandes, Rodrigues. Boa tarde para todo mundo aí, para os espectadores desse programa. Boa tarde, meu camarada Zé Roberto. E é um prazer, né, a gente iniciar essa série de colóquios com uma figura tão querida, né, tanto no meio acadêmico como também dentro do PCdoB, o Teófilo Rodrigues, né. Conheço o Teófilo já há muito tempo, já tem mais de 10 anos. Eu conheci ainda em final de graduação, lá na PUC, na área de Ciências Sociais. Era orientado por um amigo meu de tempos de graduação, Paulo Dávila. Depois, a carreira do Teófilo foi em direção a fazer o mestrado em Ciência Política na UF, sob a orientação do Marcos Iannone, e culminando seu doutorado, retornando à PUC, sendo orientado pelo meu ex-orientador, inclusive, lá dos tempos do IUPERJ, nosso mestre aí, Werneck Viana. O Teófilo também agora está fazendo o seu pós-doutorado, né, trabalhando lá na UERJ, e também passou pela UENF, né, durante um tempo, e foi professor substituto do nosso departamento do UFRJ, lá de Ciência Política, acho que mais ou menos durante 2 anos foi. E desde 2011 é membro, né, da direção municipal, tá, do PCdoB aqui do Rio de Janeiro. E foi com muito orgulho, né, que convite, né, que ele fez a mim, fiquei muito orgulhoso de participar dessa obra coletiva, que sem dúvida foi não porque eu participei, né, mas pelo conjunto das pessoas e tudo mais, foi, acho que, o lançamento mais importante sobre Engels ano passado. Eu não reconheço nenhuma obra desse mesmo peso, ainda que tenha tido também lançamentos interessantes, mas acho que com esse grau de coletividade, acho que não. Então, vamos falar aí com o Theo, né? Cadê o Theo? Pode aparecer aí. Microfone aí, Theo. Cheguei. E aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, poderia falar para nós aí a questão do livro, como seu interesse pelo Engels, que obviamente foram o bicentenário dele, pouco depois do bicentenário do Marx. E é importante, o Zé Roberto aí fez uma boa apresentação. Geralmente o Engels era sempre relegado como um segundo, né? Quando não, até oposto a Marx. Muitos autores partiram também dessa premissa, Lukács, Karl Korsch, Leszek Kolakowski e muitos outros. Outros não, tentando sempre encarar como um conjunto, Marx e Engels. Eu acho que a tua contribuição do teu livro vem a calhar sobre essa questão, né? Mostrar o impacto, a importância do Engels no conjunto das ciências sociais, e na filosofia também, e particularmente nas ciências sociais, um campo que é um pouco minoritário em termos de estudos, que é a questão militar, inclusive. Então, eu queria que você falasse mais para nós aí, como é que foi a organização do livro, e o papel do Engels, né, no campo da teoria marxista e na construção também do movimento comunista. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer esse convite feito pelo Zé para participar dessa conversa aqui com vocês. Eu tenho assistido aos vídeos que o Zé Roberto tem feito aqui para o canal Praxis, está realmente muito legal essa iniciativa. E agora vai ter início essa série, né, de colóquios sobre o marxismo que você, Mota, está coordenando.
E eu acho que vai ser imperdível, acho que é importante, né? No momento em que a turma está muito presa ao imediatismo da conjuntura, é correto, o ator político atua na conjuntura, mas é importante também, ao mesmo tempo, que haja debates mais estruturais, debates mais de fundo sobre a teoria política que move a nossa ação. Então, acho vem boa hora um curso como esse, acho que a turma está de parabéns por essa iniciativa. No ano passado, mais precisamente 28 de novembro, o nosso herói de hoje, o Engels, ele teria completado 200 anos de idade, não é isso? Engels nasceu em 1820, era, portanto, 2 aninhos só mais novo do que o Marx, que nasceu em 1818, também foi comemorado muito o seu bicentenário recentemente. E Engels morreu em 1895, ou seja, 12 anos após o desaparecimento de Marx, que havia acontecido em 1883. Então, mais novo e morre mais tarde do que o Marx, né? Ele tem uma vida mais longa do que o Marx. Foi em homenagem a esse bicentenário que organizei, publiquei esse livrinho que o Zé apresentou, que é o Engels 200 anos, né? Publicado pela editora Anita Garibaldi, com apoio da nossa Fundação Maurício Grabois, e que eu acho particularmente, desculpa se eu sou organizador e estou dizendo isso, mas eu acho que ficou muito bonito o trabalho, né? Ficou o conteúdo muito bom e uma beleza também estética muito boa, tem sido muito elogiado. Por isso eu gostei muito de ter feito esse trabalho, eu espero que vocês também gostem, né? O livro tem 16 capítulos, cada capítulo foi organizado por um ou por uma dupla de autores que tratam dos mais diversos aspectos da obra e da vida do nosso Engels, né? E eu tenho orgulho de dizer, assim como o Mota já ressaltou, que foi provavelmente o principal livro sobre o Engels publicado no seu bicentenário. Ano passado teve muita coisa, mas com a dimensão desse foi certamente o maior. Na verdade, de publicação teve pouca, né? Teve seminários, teve vídeos, lives, né? Mas publicação como livro sobre Engels foram poucos, né? Bom, mas por que vale a pena publicar um livro sobre o Engels? Eu acho que essa pergunta que nos move, né? Engels é muitas vezes retratado, acho que o Mota sinalizou isso, como um coadjuvante, né? Um coadjuvante ao lado do Marx, que seria o verdadeiro protagonista da história. Olha, eu confesso que eu nunca gostei muito dessa definição. É bem verdade que a culpa é do próprio Engels, né? Modesto, ele próprio se apresentava, se intitulava um segundo violino, né, ao lado do Marx. Essa é a expressão que o Engels utilizava em algumas cartas que a gente encontra hoje publicadas, né, cartas que ele remetia a amigos, né? Ele se apresentava como um segundo violino, ou seja, o primeiro violino era Marx, ele estava ali para acompanhar Marx, né? Os outros, no máximo, eram homens de talento, era como ele dizia, né? Mas será que, é, que é isso? Eu não sei se é isso, né? Na verdade, Engels foi muito mais do que só um segundo violino. A obra do Engels começa, é bom registrar isso, antes da parceria com Marx. Vide seu artigo sobre a crítica da economia política, que está nos anais franco-alemães, vide a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E segue após a morte do Marx. Basta lembrarmos que o Engels foi quem concluiu, por exemplo, os volumes 2 e 3 do Capital do Marx, além de muitos dos seus próprios textos. Aliás, quem aponta essa genialidade do Engels não sou eu, não, nem os seus fãs. É o próprio Marx, né? É o próprio Marx. Vocês devem se lembrar daquele famoso prefácio de 1859, em que o Marx
admitia que quem tinha chegado primeiro na crítica da economia política, que é muitas vezes registrado como Marx, quem chegou primeiro na crítica da economia política, segundo o próprio Marx, foi o Engels. Lá no prefácio de 1859, o Marx diz, né? Era um genial esboço, eram as palavras utilizadas por ele. Né? Quando ele fala desse genial esboço da crítica da economia política, está falando do texto publicado nos Anais Franco-Alemães em 1844. Engels era mais novo do que o Marx, mas chegou na crítica da economia política antes do Marx. Chegou nessa crítica da economia política entre os 22 e os 24 anos. Engels tem uma origem distinta de Marx, todo mundo já ouviu falar nisso. Né? Ele vinha de uma família muito rica, capitalista, proprietária de uma importante indústria têxtil. E o seu pai, que também se chamava Friedrich Engels, queria que ele assumisse os negócios da família. Né? Engels, diferente de Marx, não se encantou pela academia. Ele nunca terminou o curso universitário, assistiu algumas aulas como ouvinte, mas não fez uma faculdade, não fez um curso universitário. Né? Não se interessou pela academia, o que não quer dizer que não tenha se interessado pelo debate teórico, né? Não. Sempre foi estudioso, leu muito, escreveu muito, mas não se interessou pela vida da universidade. Né? Ao contrário, ele foi começar a trabalhar muito cedo, já nos assuntos comerciais, nos negócios da família. Ao mesmo tempo, e que também muito cedo, foi prestar de forma voluntária um serviço militar na Alemanha. Aliás, essa é uma razão biográfica pela qual o Engels, ao longo de sua vida, escreveu tanto sobre estratégias e táticas militares. No livro, inclusive, Pedro Fernandes escreve um pouco sobre isso. E também a razão pela qual o apelido de Engels era o general, né? Era carinhosamente chamado pelos íntimos, pela família do Marx, como o general, por ter ter prestado serviço militar. Bom, eu mencionei que a família do Engels tinha uma fábrica e que seu pai queria que ele assumisse os negócios, não foi isso? Para preparar o Engels nessa tarefa, o pai o enviou para trabalhar numa seção da fábrica, nota que isso é na Alemanha, né? Isso é na Alemanha. Mas o pai o enviou para trabalhar numa seção da fábrica que ficava na Inglaterra, em Manchester, para ser mais preciso. Isso em 1842, ou seja, Engels tinha só 22 anos de idade. 22 anos de idade. Olha, mal sabia o pai do Engels o erro que estava cometendo ao enviar o filho para trabalhar na fábrica, para conhecer a realidade da fábrica lá em 1842. Mal sabia o pai do Engels o que aconteceria a partir dessa experiência. Foi na Inglaterra que o Engels encontrou uma pulsante vida operária. Né? Era o nascimento do capitalismo que ele estava assistindo com os próprios olhos. O nascimento desse capitalismo pós-revolução industrial. Né? E a Inglaterra era o coração disso tudo. Mais do que isso, Manchester era o coração disso tudo. Aliás, foi o Engels um dos primeiros a utilizar a expressão revolução industrial, que hoje nós utilizamos, nós vemos em todos os lugares. Né? Foi Engels um dos primeiros a formular dessa forma. Hoje é tão comum em nossa linguagem. Bom, a gente está falando de meados da década de 40, né, de 1840. E vocês conhecem bem a história do movimento socialista, sabem muito bem que um dos principais movimentos de trabalhadores no início do capitalismo era o movimento cartista, que estava nascendo exatamente naquela década de 40 na Inglaterra. Olha só, o Engels chega no berço da Revolução Industrial e encontra, ao mesmo tempo, o berço do movimento dos trabalhadores, o movimento cartista na Inglaterra, o movimento operário, a organização do movimento operário. Ele chega em Manchester e assiste isso tudo de perto. Não bastasse isso, ele ainda se envolve com uma jovem moça, uma jovem operária irlandesa, que o apresenta a esse mundo. Mary Burns.
se encanta, se apaixona, sua companheira, Mary Burns, até ela morrer, quando então ele passa a viver junto com a irmã dela, Lizzie Burns, né? Mas foram essas duas jovens que apresentaram esse Engels ao mundo operário, né? Esse ponto é interessante, porque Engels foi para Manchester para conhecer as relações, as condições da sua fábrica, da fábrica da sua família. Mas a condição real da vida dos trabalhadores, esse trabalho de uma verdadeira etnografia, não era simples para um filho da burguesia, né? Só foi possível esse trabalho de etnografia, de conhecer o dia a dia da vida dos trabalhadores, graças ao acesso que a Mary Burns abriu para ele. Ela, sim, uma operária, né? Sem esse acesso, dificilmente Engels teria conhecido a realidade daquela classe trabalhadora operária. Faço um parênteses, um registro. A gente sabe muito pouco sobre Mary Burns, sobre Liz Burns, mas elas foram muito importantes para esse surgimento do movimento marxismo, no fim das contas, né? Mas, enfim, de toda essa escola, talvez merecesse trabalhos nessa direção de biográficos, né? Infelizmente foram invisibilizados ao longo da história. Foi a partir dessa experiência que o jovem Engels foi pioneiro com um trabalho de pesquisa feito na situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O livro que está por aqui em cima, né? Muitos sociólogos, antropólogos encontram nesse livro do Engels o início do método etnográfico, como método de pesquisa, inclusive. É também nesse livro que encontramos pistas do que conhecemos hoje como a sociologia urbana e a ideia de direito da cidade, né, que está aí sendo discutida até hoje, sendo utilizada até hoje como mote para alguns movimentos sociais, né? Aliás, esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, é muito simbólico, porque é um dos primeiros grandes estudos sobre as péssimas condições de vida em que os trabalhadores estavam submetidos nesse contexto imediatamente posterior à Revolução Industrial. O Engels percebe muito bem que olhar para o capitalismo era olhar para a desigualdade, era olhar para a pobreza, para a exploração, que é aquele método, aquele modo de produção, aquele modelo econômico-social gerava, né? Olhar para o capitalismo era olhar para operários trabalhando exaustivamente dentro das fábricas. Jornadas de trabalho de 18 horas por dia, criança trabalhando, e por aí vai, né? Vocês conhecem bem essa história, né? Percebe também que a maior parte, isso está registrado lá no seu livro, a maior parte do proletariado era constituído por mulheres e crianças. Era isso que era a liberdade do capitalismo, né? Era isso a liberdade do capitalismo, que alguns defendem com tanto afinco hoje em dia ainda, né? Aliás, tem uma frase do Antônio Cândido que faleceu, infelizmente, recentemente, mas que eu gosto muito. Ele diz algo mais ou menos assim, ó: o que se pensa que é a face humana do capitalismo é exatamente aquilo que o socialismo arrancou dele com amor, lágrimas e suor, né? O que se chama de face, Antônio Cândido dizendo, né? O que se chama de face humana do capitalismo é precisamente o que o socialismo arrancou dele, como através do suor, da lágrima e do seu sangue. E é isso mesmo, né? Se não fosse a luta dos socialistas, a luta de classes, o capitalismo estaria aí hoje. Criança trabalhando jornada de 18 horas, né? Seria isso. Se hoje tem regulação, jornada de trabalho,
foram conquistas pontuais da luta dos trabalhadores, e não uma face humana do capitalismo que se revelou ao longo do tempo. Se existe jornada de 8 horas, proibição de criança trabalhar e vários outros direitos sociais, é devido à luta dos socialistas. Nosso amigo Engels tinha apenas 25 anos de idade quando escreveu esse livrinho. Está justamente apresentando esse cenário. Há uma introdução que o Hobsbawm escreveu para esse livro, uma edição bem posterior, né? Onde o Hobsbawm diz mais ou menos o seguinte: existem 3 razões principais pelas quais esse livro é um clássico. Né? Em primeiro lugar, é um marco para a história do capitalismo, um marco para o desenvolvimento da sociedade industrial. Em segundo lugar, é um marco para a própria elaboração do marxismo, porque, diga-se de passagem, são os dados encontrados, é a investigação feita ali pelo Engels que alimenta o que vai ser, alguns anos depois, o Manifesto Comunista. Também é ideologia alemã, mas o Manifesto Comunista. Né? O mundo que o Manifesto Comunista descreve é aquele que eles perceberam, descobriram, justamente na situação da classe trabalhadora, escrita pelo Engels. E, em terceiro lugar, porque é uma obra de excelência literária, o que a torna uma obra-prima. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o Hobsbawm, Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores marxistas do século XX. Está aqui até esse livro. Não, aqui, esse livro do Hobsbawm. Engels começa exatamente nesse momento uma amizade com Marx, que iria até o fim da sua vida. Né? E os principais passos, os primeiros passos desse genial encontro intelectual, poderia se colocar assim, está em algumas publicações conjuntas, escritas pelos dois nesse exato momento do encontro. Estou pensando aqui na Sagrada Família, estou pensando aqui na ideologia alemã, estou pensando aqui no Manifesto Comunista. 3 textos muito importantes que os dois escreveram logo depois de se encontrarem, que tem uma dimensão, né, gigante. Bom, não é só para a sociologia do trabalho ou para a sociologia urbana que o Engels é relevante, não, tá? No campo da filosofia, foi Engels e não Marx quem melhor sistematizou o que entendemos pelo socialismo científico. Né? Então, obras como Dialética da Natureza, Anti-Düren, Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã, são algumas das principais referências desse desenvolvimento filosófico e que mais tarde será a filosofia marxista divulgada pela União Soviética. Né? Engels também desenvolve uma sociologia da religião, poderíamos colocar assim, muito refinada. Nas guerras camponesas na Alemanha, um estudo que ele fez sobre a Alemanha do século XVI, o Engels demonstra muito bem como que cada classe social ela estava associada naquele momento histórico a uma religião. Né? Então, os católicos são identificados com a alta nobreza, os luteranos associados com a burguesia, os anabatistas, liderados lá pelo Thomas Munzer, são ligados aos camponeses. Aliás, o Engels vê no Thomas Munzer um esboço do comunismo, né? Já no século XVI. Há toda uma tradição que posteriormente segue por essa linha. O Ernest Bloch, que tem um livro sobre o Thomas Munzer, Michel Lovy, mais recentemente, e outros. Né? Então, outra contribuição importante do Engels. Até mesmo no campo da ecologia, a gente pode encontrar, da questão ambiental, elementos importantes apresentados pelo Engels. Basta ver aquele textinho sobre o papel que foi publicado em algumas edições junto com a Dialética da Natureza, né? Aquele texto sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem,
já deve ter ouvido falar, né? É um texto que costuma ser utilizado nas referências para o ecossocialismo, por exemplo. Nesse texto, o Engels fala como o homem lida com o trabalho, vai agindo sobre a natureza e como a natureza poderia se vingar do homem em alguns momentos da história, né? Enfim, é uma passagem que alimenta os estudos sobre o ecossocialismo. Isso tudo acontece, essas dimensões variadas das contribuições de Engels para o desenvolvimento posterior do marxismo, inclusive. Isso tudo acontece porque há, de certo modo, embora não escrito em nenhum lugar, mas de forma tácita, uma divisão intelectual do trabalho entre ele e Marx. Marx estava mais preocupado em desvendar a crítica da economia política, que ele começou a aprender, a abrir os olhos com Engels lá no início, né? Mas depois o Marx que sentou para estudar isso, né? Durante bastante tempo. E quanto ao Engels, foi a tarefa de lidar com outros problemas teóricos, como a filosofia e esses outros que eu mencionei. No campo da teoria do Estado, também tem uma bela contribuição, né? O seu clássico A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, não é isso? Ocupa um lugar central nesse debate da teoria do Estado. Se no pensamento liberal há clássicos que definem o Estado moderno, pensando aqui no Leviatã, do Hobbes, ou nos dois tratados sobre o governo civil, do John Locke, né? No âmbito do pensamento marxista, é A Origem da Família que ocupa esse lugar. Além de ser obra reivindicada pelo pensamento feminista marxista, devido à divisão sexual do trabalho apontada ali pelo Engels, né? A primeira forma de opressão, mostra Engels, é a do homem sobre a mulher. Primeira forma de opressão, a história do homem sobre a mulher. Algo que, recentemente, inclusive, negado, né? Alguns negacionistas de esquerda não gostam muito que seja dito isso. Ainda uma teoria do direito. É o que o Engels constrói em um socialismo jurídico. Né? Qual que é o ponto do Engels? O socialismo jurídico é um texto que ele escreveu com o jovem Kautsky. Né? Qual que é o ponto do Engels ali no socialismo jurídico? Não há socialismo jurídico. Porque qual que é o nosso senso comum hoje? Está aí espalhado. Muita gente pensa isso, a esquerda, inclusive. Né? A direita acredita que o Estado oferece muitos direitos sociais para os trabalhadores e, por isso, quer acabar com esses direitos. Né? Olha aí o Bolsonaro, olha aí o neoliberalismo, o Estado mínimo e tal. Né? E a esquerda? A esquerda acha que são poucos os direitos sociais e, por isso, quer ampliar essas políticas sociais do Estado. Então, de certo modo, no senso comum, é só uma questão de orientação, né? Bom, a esquerda puxa o Estado para um lado, a direita vai puxar para o outro, né? A esquerda quer ter mais política social, a direita quer ter menos política social, quer ter o Estado mínimo. É uma questão de orientação do Estado, né? Bom, a questão do Estado é a questão de quem ocupa ele para determinar quais são as políticas que serão implementadas. O que o Engels, mas também o Marx, descobrem? Que não é nada disso. O socialismo não é fazer políticas sociais no Estado. O socialismo é destruir o Estado. Porque o Estado é derivado da forma mercadoria. O Estado é derivado da forma mercadoria. O Estado existe em função do sistema capitalista, da reprodução do capital. O que o Engels faz é abrir as portas para toda uma linhagem de estudos sobre o Estado e o direito, que segue com Lênin, né, o Estado e a Revolução, segue também com Pachucanes e por aí vai, né, entre muitos outros. O combate que ele está fazendo, ele e o jovem Kautsky, né, é irônico que seja assim, porque o Kautsky depois se vira um reformista, mas o ponto é que ali nesse texto, o combate que eles estão fazendo é justamente aos defensores de políticas reformistas. Né?
que encara o socialismo apenas como ocupar o Estado para implementar o Bolsa Família, fazer o Minha Casa Minha Vida e ponto. Isso é o socialismo. Isso é a visão política de uma esquerda que não marxista, né? Que a esquerda marxista entende que não é isso. Não basta isso. É preciso algo a mais além disso. Né? Não é também, veja bem, uma negação da necessidade de políticas sociais. Até porque, se fosse uma negação, o próprio Marx escreveu um capítulo no Capital, se eu não me engano, o capítulo 8, né? É só sobre jornada de trabalho, como teve a luta dos trabalhadores para garantir. Né? Então, não é desprezar isso, a luta dos trabalhadores, que conquista algumas melhorias. Né? Mas o ponto é, isso não é um socialismo. O socialismo é além disso. Agora, o seu legado vai além da teoria. Vai além da teoria. Engels foi também um homem da ação política. Ao lado de Marx, dirigiu a Primeira Internacional, também conhecida como Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, né? Ou Primeira Internacional. Após a morte do Marx, é Engels quem funda a Segunda Internacional em 1889. Por que 89? Porque em 89 ia ser comemorado o centenário da Revolução Francesa, né? 100 anos da Revolução de 1789 na França. Então estava lá o Engels preocupado, olha, se há 100 anos atrás a burguesia fez uma revolução, se organizou para fazer a revolução contra o antigo regime, agora é hora do proletariado se organizar para fazer a revolução contra a burguesia. Essa é a comemoração desse centenário, esse é o sentido da comemoração desse centenário aqui em Paris, e aí nesse contexto que Engels funda, junto com os líderes, né? Tem muita gente, líderes de vários países, e eles fundam a Segunda Internacional Socialista. E é nesse contexto que ele é a principal referência do Partido Social Democrata alemão, lá no seu início. Né? Partido Social Democrata alemão, que é a principal referência do movimento comunista nesse fim do século XIX. E início do século XX também, tá? Início do século XX também. Tudo isso faz com que Engels seja a grande referência tanto para a social-democracia, que conquistou a metade ocidental do mundo no século XX, como também para os comunistas, que conquistaram a outra metade oriental do mundo no século XX. Né? Olha como é interessante isso. O mesmo autor é referência para dois movimentos relativamente distintos, embora tenham a mesma origem. Né? Clássicos são assim, não é isso? Clássicos são assim, é por isso que Engels é um clássico. Apesar de todas essas obras que eu mencionei, eu particularmente sou fã de uma. De algumas, mas em uma específica. Estou pensando aqui nos famosos prefácios que o Engels escrevia para os livros do Marx. Em particular, um prefácio que Engels escreveu para um livro publicado em 1895, ou seja, ano da morte do Engels. Foi um dos últimos textos que o Engels escreveu, pouco antes de morrer, que é o prefácio para as lutas de classe na França. O que é a luta de classe na França? É um livrinho que reúne alguns artigos do Marx. Né? O Engels juntou tudo, transformou no livro, fez um prefácio, uma introdução para esse livro. É sobre esse prefácio que eu gostaria de gastar o meu tempo aqui um pouquinho nessa nossa conversa. A minha ênfase é na leitura pioneira, acredito eu, que o Engels faz da transição ao socialismo e do lugar dos partidos políticos de massa nessa virada do século XIX para o século XX. A tese que eu defendo lá no meu livrinho, lá no Engels 200 anos, é a de que outros clássicos, ou melhor, é a de que ao lado de outros clássicos da teoria dos partidos políticos, estou pensando aqui, Strogorsky, Weber, Michels, Duverger, Panebianco, Kirchheimer, Sartori, né? Nessa turma toda, ao lado dessa turma toda, a gente deveria incluir o nosso herói Engels como autor de destaque da teoria dos partidos políticos. Por quê? Antes de todos esses clássicos,
que eu mencionei aqui e outros, Engels foi o primeiro a perceber a ascensão dos partidos de massas como inovação democrática daquele momento de virada do século. Né? Então, não é só porque Engels deve estar ao lado desses outros autores, porque ele também fala de teoria dos partidos políticos. É mais do que isso. Engels é pioneiro. Engels escreveu antes desses autores todos sobre o que seriam os partidos de massa e a inovação democrática que traziam para o mundo naquela virada do século XIX para o século XX. Então, ele tem um lugar especial na teoria dos partidos políticos. Para entender esse ponto, esse lugar ocupado por Engels na história do marxismo, vale a pena recuperarmos os últimos 25 anos da sua vida, ou seja, o período que vai mais ou menos de 1870, né, quando ele está lá na Primeira Internacional, Comuna de Paris, tal, né, até 95, que é quando ele morre, né, os últimos 25 anos da sua vida. Como a gente sabe, desde bem cedo, o Engels estava preocupado com a organização política. A participação na Liga dos Comunistas, que, aliás, é ele que apresenta Marx, a Liga dos Justos, antes, depois vira a Liga dos Comunistas, e a publicação com Marx no Manifesto Comunista de 48 são provas disso, né, desse meu ponto. Agora, naquele momento de juventude, o Partido Comunista parecia muito mais com um movimento político do que exatamente com uma organização partidária. Né? É só depois da participação do Engels na Associação Internacional dos Trabalhadores, ou seja, na Primeira Internacional, que a criação dos partidos políticos se torna mais evidente. Né? É a Primeira Internacional que cria, em 1864, mais ou menos, ou melhor, reformulando. É essa Primeira Internacional, criada em mais ou menos 1864, que vai criar toda uma orientação para que partidos políticos, principalmente a partir de 70, mais ou menos, partidos políticos sejam criados no mundo inteiro. Tá? Quando a gente fala em mundo aqui, a gente está pensando na Europa. Tá? Aqui cabe um dado biográfico. Por quê? Logo depois das confusões decorrentes das jornadas de 1848, o Engels se mudou para Manchester para gerir os negócios da família. Já mencionei da fábrica que ele tinha lá. Né? Ele só vai voltar em 1870 para Londres, onde ele vai reencontrar o Marx, que estava lá gerindo, organizando a Primeira Internacional. Então, ele vai voltar para Londres para ajudar o Marx na direção da Primeira Internacional. E a tarefa que o Engels recebe ali na Primeira Internacional era justamente acompanhar os partidos da Espanha e da Itália. Mas não era uma tarefa simples, porque o movimento anarquista, que era grande na Primeira Internacional, era grande também nesses países. Né? Era grande. Então, ele tinha essa tensão. Em razão da crise entre esses dois grupos, que a Primeira Internacional é fechada em 72. Né? Notem que a crítica era feita dos anarquistas, mas também o Engels, por ele estar tentando organizar esses partidos comunistas, com esse seu projeto político, que era também o de Marx. Né? A Primeira Internacional acabou, por conta dessa crise com os anarquistas. Mas não, e também teve a leitura, né, da Comuna de Paris e tal. Mas não a percepção de Engels de que a organização partidária era fundamental. Isso não acabou. Isso permaneceu no Engels. Isso que ele aprendeu ali na Primeira Internacional. Os seus olhos se voltaram, então, os seus olhos que estavam voltados para toda a Europa, se voltam, então, para a sua Alemanha, onde, em 75, está tendo a unificação dos movimentos socialistas em torno de um único partido, que é esse partido que está aí até hoje, né? O SPD, o Partido Social Democrata Alemão. Né? Esse partido está sendo fundado ali em 1875, na Alemanha. E Marx e Engels são consultados sobre o programa, sobre as coisas que estão sendo feitas para a unificação desses movimentos socialistas em torno de um único partido, o Partido Social Democrata Alemão.
todo mundo já deve ter ouvido falar na crítica ao programa de Gotha, né? Justamente porque Gotha era a cidade onde aconteceria o Congresso de Unificação. Marx e Engels estão justamente criticando a forma como aquela unificação está ocorrendo. Nascia ali o Partido Social Democrata Alemão, que tinha influência teórica do Marx e Engels, mas que era liderado objetivamente pelo Bebel e pelo Liebknecht, né? E esse é um dos partidos que está aí até hoje, um dos mais fortes na Alemanha. Parênteses rápido. Eu estou falando aqui do Partido Social Democrata Alemão. Vocês sabem bem, talvez mais novos não saibam, que no final do século XIX, social-democracia era o nome dado para todo o movimento comunista, né? É só depois da Primeira Guerra que o movimento se divide em dois: os moderados social-democratas de um lado, os revolucionários comunistas do outro. Lá no início, era um social-democracia, era o nome que agregava todo esse conjunto de forças políticas. Apesar das críticas que o Marx e o Engels fizeram ao programa de unificação desse Partido Social-Democrata Alemão, em 75, os dois concordaram no seguinte: o programa é o menos importante, meus amigos. O mais importante é unir. O mais importante é o movimento real, né? Ali uma frase famosa do Marx sobre isso, que costuma aparecer escrito em alguns centros acadêmicos, na parede do centro acadêmico. Acho que quem já fez movimento estudantil já viu isso, né? Cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas, né? Então, cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Já viram essa frase do Marx por aí? É sobre isso é disso que se trata, né? Olha, a gente tem crítica ao programa que está sendo colocado aqui em jogo para construir a unificação do partido. Mas quer saber? Deixa isso de lado, porque o mais importante é o movimento real. O mais importante é o passo real que a gente vai dar com a unificação, independente desse programa. Isso era o Marx e o Engels dizendo. Por acaso, essa frase tem muito a ver com a nossa conjuntura hoje, aqui no Brasil, em que o programa máximo de cada partido de esquerda tem impedido, de certo modo, a unidade, o movimento real. Marx certamente discordaria, e o Engels também discordariam dessa falta de unidade. Bom, tudo bem aqui para dizer que eu estou sendo generoso demais, dizendo que a falta de unidade da esquerda brasileira é por culpa dos programas, uma questão programática, né? Talvez o problema aqui da falta de unidade seja muito mais de ego do que programático, mas tudo bem, vamos deixar esse papo para um outro momento. Alguns anos após a criação desse Partido Social Democrata, o Marx morre, né? O partido é criado em 75, em 83 o Marx morreu. O Engels é quem assume a responsabilidade sozinho de ser a grande referência intelectual desse movimento no mundo, na Europa, né? De buscar a unidade dos partidos comunistas por toda a Europa. E é por isso que ele vai trabalhar em 1889, já falei, no centenário da Revolução Francesa, vai trabalhar para organizar a Segunda Internacional. E ele obtém sucesso nessa tarefa. Ele consegue reunir a turma, as principais lideranças dos principais países da Europa, junta, monta a Segunda Internacional. Bom, até aqui eu procurei demonstrar como que a ação política do Engels se dá em torno da organização partidária. Agora, mais importante quer dizer, não é mais importante do que isso não, mas é tão importante quanto é a sua interpretação teórica acerca do papel do partido político. E é sobre isso que eu queria chamar a atenção de vocês para caminhar para o final aqui da minha exposição, né? Em 95, já mencionei que o Engels escreveu aquele prefácio para as lutas de classe na França, né? É um dos meus textinhos preferidos do Engels. Esse texto das lutas de classe na França reúne um conjunto de textos do Marx sobre aquele processo revolucionário famoso das jornadas de junho de 1848, que não tem nada a ver com a jornada de junho de 2013. Ela era uma luta de classe, efetivamente, né? Jornada de junho de 48. Momento histórico, né? Que também já havia sido retratado no 18 Brumário, que é um texto clássico do Marx, o melhor texto do Marx, mais gostoso de ler, né? Enfim. Mas o que há de tão inovador nesse prefácio escrito pelo Engels pouco antes de morrer?
Foi nesse prefácio que o Engels percebeu que a forma de luta daquelas jornadas de 48, descritas pelo Marx nas lutas de classe na França e no 18 Brumário, que aquela forma de luta havia se alterado por conta do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, do desenvolvimento econômico, por vários fatores. Mas o fato é que, quase 50 anos depois, a forma de revolução se transformou. Não era mais exatamente como foi nas jornadas de junho de 48. Né? Diz o Engels, algo mais ou menos assim. Olha, lá em 48, a forma de lutas era através por meio de barricadas nas estreitas ruas de Paris. Vocês sabem que as ruas de Paris eram tudo pequenininho, antes da Revolução. Antes do processo revolucionário de 48, né? E do governo de Bonaparte. Mas eram barricadas que se faziam na época de 48. Lá em 48, os trabalhadores podiam ter armas parecidas com o exército. Porque a arma que o exército tinha não era muito diferente da arma que o caçador poderia ter ou algo do tipo. Lá em 48, os exércitos eram menores e nem conseguiam se locomover de uma cidade para outra com rapidez se estourasse um motim revolucionário em algum lugar. Né? Não havia linhas de trem. E aí continua o Engels. Olha, quase 50 anos depois, aqui em 1895, quando a gente está agora, isso tudo mudou muito. As ruas de Paris, por exemplo, foram alargadas. Então, quem já viu Paris sabe que hoje Paris é conhecido pelas grandes avenidas. Essas grandes avenidas foram abertas depois do processo revolucionário. Né? Não dá para fazer barricada numa grande avenida, dava para fazer numa pequenininha. Né? Então, as ruas foram alargadas, o que impede barricadas nas ruas. O exército passou a ter armas de repetição. Armas de repetição está falando de metralhadora. Né? A arma que o trabalhador não possui, a arma de caça não é metralhadora. Né? Então, há um desnível também nas próprias armas. Agora tem ferrovias. Então, o exército consegue chegar a grande distância, transita de uma cidade para outra muito rapidamente, com enorme facilidade. Ou seja, todo o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico foi desfavorável para a luta dos trabalhadores. Para aquele modelo de luta de 48. Foi desfavorável. Agora, nem tudo foi desfavorável. Nem tudo. De certo modo, o desenvolvimento político foi favorável aos trabalhadores, em contraposição aos outros três tipos de desenvolvimento: tecnológico, científico, né? Econômico. Ao contrário de 48, agora, estou falando de 1895, existia o sufrágio universal, ou melhor, sufrágio quase universal, ao menos entre os homens. E Engels demonstra isso no seu texto, né, com muitos dados estatísticos, principalmente estatísticas eleitorais da Alemanha. Né. Na década de 70, quando o SPD, quando o Partido Social Democrata foi criado, a votação do partido era baixinha. Na eleição seguinte, década de 80, aumentou. Na eleição seguinte, década de 90, aumentou mais ainda. Né? Então, o que o Engels estava demonstrando a partir das estatísticas eleitorais é: olha, os social-democratas tiveram X, depois 2X, depois 3X, uma hora a gente leva essa, porque só está tendo vitória eleitoral até agora. E era o que estava acontecendo quando ele estava escrevendo de fato. Eleição após eleição, o partido dele, a social-democracia, estava aumentando de tamanho nas eleições. Qual que era a conclusão óbvia desse olhar estatístico do processo eleitoral? Pela via eleitoral, a social-democracia poderia chegar ao governo. Claro que o Engels não era ingênuo. Ele sabia que a burguesia, a classe dominante, não ia aceitar essa vitória da social-democracia pacificamente. Né? Ele sabia disso. Nessa situação, a violência revolucionária seria necessária. O exemplo histórico do Chile
estou pensando aqui no Chile de Allende, de 73, demonstra muito bem isso, né? Venceu a eleição, o Partido Socialista e o Partido Comunista vencem a eleição, elege Allende. O que a burguesia faz? Dá um golpe. Porque a burguesia só aceita a regra do jogo enquanto ela está vencendo, né? Quando ela perde, ela apela para a ilegalidade. Não foi o que aconteceu recentemente aqui no Brasil, inclusive? Aconteceu em 64 e aconteceu com o impeachment da Dilma, quando a burguesia, após 15 anos de governo, que nem era revolucionário, não era, né? Mas tinha trabalhadores ali dentro, a burguesia foi lá e tirou fora aquela turma, não foi? Então, Engels não era ingênuo. Ele sabia que se pela via eleitoral a social-democracia chegasse ao poder, ao governo, seria a burguesia que apelaria para a ilegalidade. Né? Agora, o que Engels estava dizendo é o seguinte, mas se eles apelarem para a ilegalidade, nós estaremos no direito de agir com a violência revolucionária. Né? E estaremos, inclusive, com as mãos sobre o exército, porque estaremos no governo. Né? Isso é um elemento muito importante para o Engels. Quem é que ia controlar o exército no fim das contas? Bom, isso não invisibiliza, melhor, o fato de Engels considerar essa via eleitoral um instrumento, não era o único, né? Mas era um instrumento a mais para a transição ao socialismo que poderia ser utilizado para o acúmulo de força dos trabalhadores. Notem, não é chegar ao socialismo pela eleição, mas é um instrumento para contribuir com o acúmulo de força dos trabalhadores e que não deveria ser desperdiçado esse instrumento. Até porque eles estavam se dando bem com esse instrumento, naquele momento. Estavam vencendo as eleições. É importante dizer que, no momento da publicação, o texto do Engels foi subvertido. Os seus discípulos cortaram algumas passagens que tratavam justamente dessa necessidade da violência histórica por parte dos trabalhadores, por parte do movimento socialista, que eu mencionei aqui agora há pouco. Tem uma carta que foi enviada pouquinho antes de morrer para o genro do Marx, para o Paul Lafargue, que era casado com a filha do Marx, com a Laura Lafargue, Laura Marx, ou Laura Lafargue, casou com o Paul Lafargue, em que o Engels dizia mais ou menos o seguinte nessa carta. O Liebknecht, que era um desses dirigentes do Partido Social Democrata Alemão, que estava vencendo as eleições e tal, era deputado, Liebknecht me pregou uma peça, está dizendo lá o Engels nessa carta. Ele editou meu texto, diz o Engels, para parecer que eu sou demasiadamente pacífico, antiviolento, né? Quando meu texto, na verdade, não dizia nada disso. Assim, esses dirigentes revisionistas da social-democracia utilizaram esse texto editado por eles, esse texto do Engels que foi editado, para defender uma tática meramente eleitoral. O que levou ao revisionismo do partido e que culminou lá na frente com, de certo modo, a divisão do movimento socialista como conhecemos hoje. Né? Social-democratas da Segunda Internacional de um lado, comunistas da Terceira Internacional do outro. Na verdade, tem esse processo de revisionismo, ao mesmo tempo que tem a posição em relação à Primeira Guerra, que também coloca em lados opostos esses dois grandes grupos políticos, né? Social-democratas de um lado, revisionistas, revolucionários, comunistas do outro, Segunda Internacional de um lado, Terceira Internacional do outro. De certo modo, toda essa divisão começa a partir do momento em que pegam o texto do Engels e subvertem. Né? Tiram as passagens que falavam em violência revolucionária, na necessidade da revolução, né? E deixam só a parte que fala da importância da eleição, o que fica parecendo que só a eleição é o que importa. Seja como for, Engels estava correto em perceber a importância dessa luta institucional e da via eleitoral para o acúmulo de forças, né, do movimento socialista, no contexto do sufrágio universal. De fato, 2 décadas depois, a social-democracia realizou aquilo que o Engels estava percebendo. Ela chega ao poder na Alemanha pela via eleitoral, com Friedrich Ebert, em 1918. Agora, não é só pela via eleitoral, é um conjunto de elementos. Logo depois da Revolução
1917 na Rússia, acontece a Revolução na Alemanha, em 1918. É nesse processo de revolução na Alemanha que o imperador deixa o poder, renuncia, e a social-democracia, que estava vencendo todas as eleições, era a maioria no parlamento, o poder cai no colo dela. Elege Friedrich Ebert como presidente do país a partir de então. Né? Então, de certo modo, o Engels estava correto. Ó, a social-democracia vai chegar ao poder pela eleição. Chegou. Agora, chegou porque também houve revolução na Rússia, chegou porque houve processo revolucionário na Alemanha. As coisas se complementaram, certo? Conjugaram nessa direção. O que o Engels não poderia saber, não havia bola de cristal para isso, é que a sua social-democracia que chegou ao poder já não era mais a mesma. A social-democracia que chega ao poder em 1908 não é mais a mesma social-democracia, ou está convencida de outros elementos programáticos que não eram os mesmos da época de Engels e de Marx, menos ainda. Rosa Luxemburgo que o diga, né? Foi assassinada justamente nesse ano em que a social-democracia chegou ao poder. E alguns, inclusive, jogam a responsabilidade pela morte de Rosa Luxemburgo no colo dessa social-democracia que chegou ao poder. Porque se ela já era governo, ela tinha responsabilidade de não permitir aquilo que aconteceu, que foi a caça aos comunistas em 1919, na Alemanha. Né? Bom, alguém poderia dizer, mas o Lenin e os bolcheviques não utilizaram dessa tática na Rússia, fizeram a revolução. Tudo bem, claro. Na Rússia não havia sufrágio universal, não havia eleição, como no resto da Europa. Não era isso? Era um cenário muito diferente. Não tinha como falar que Lenin ia apostar na Rússia no sufrágio universal, na luta eleitoral, para chegar ao poder, num cenário em que não havia luta eleitoral, não havia disputa eleitoral, não havia eleição para ganhar, né? Não havia sufrágio universal, enfim, era outro contexto. Então, né? Mas aí é uma outra história que eu deixo para o nosso papo depois. Bom, eram esses alguns dos elementos que eu queria trazer em homenagem ao nosso herói do dia, herói do ano, né, que acabou de completar os seus 200 anos. Obrigado. Passo a bola para você agora, Mota. Mota ou Zé Roberto, né? Estou aguardando aí. Apareci de novo. Obrigado aí, Theo. Gostei muito aí da tua intervenção, bem sintética, né? Que é uma obra complexa. O Engels realmente ele atingiu vários campos do conhecimento, né? Como você bem destacou aí, a questão militar, e ressaltou muito bem, inclusive, essa questão aí do prefácio. E durante muito tempo as pessoas compraram o discurso, né, do texto que foi publicado, mas não do texto inicial dele, que exatamente foi fatiado. E como esse ressaltou bem essa carta aí que ele mandou reclamando, né? Mas uma coisa, viu, Theo? Você falou da questão acadêmica, né, do Engels, né, que ele nunca teve uma certa empatia, pelo menos para trabalhar como acadêmico, naquele contexto, né? É interessante que há uma ojeriza do mundo acadêmico, né, pelo Engels. Se Marx tem, o Engels muito mais. Tratado como mecanicista, evolucionista, etc, etc, etc. O texto que eu até publiquei aí no livro, exatamente é para implodir, né, essa afirmativa. Né? A questão, por exemplo, que o Engels fala do acaso, né, do aleatório. O processo não é linear, o processo tem muitos acidentes no decorrer do movimento. O próprio Marx, inclusive, também fala isso, a Carcas, a Kugman. Então, o Engels até faz uma brilhante análise ali, quando ele fala que o somatório de cada indivíduo sai numa resultante inesperada, ainda que cada indivíduo contribua para o final, para esse resultado. Mas ele é sempre inesperado. Né? Então, implode, né, com essa concepção de uma leitura mecânica. E isso foi muito reproduzido por determinados teóricos, sobretudo o pessoal da escola da ontologia. Né? Não todos, mas uma galera aí. Está lá no Calcorte, por exemplo, tem no Lukács,
e forma que eu até utilizei no texto para sintetizar todo mundo aí, o Kolakowski, né, que era um dissidente do Partido Comunista Polonês e que, no final da vida, patético dele, apoiando o Lech Walesa, o Solidariedade, e mais, aquele livro negro do comunismo, mas nada a respeito do livro negro do capitalismo, nada a respeito da exploração das colônias, né, que aconteciam a olhos vistos para nós, né, no século XX, e o Kolakowski é um homem do século XX. Então, confrontar o Marx, sobretudo calcado no jovem Marx, contra esse Engels. É muito problemático, a meu ver. A questão, por exemplo, da relação com a natureza, o importante é aquela análise do Sebastiano Timpanaro, que eu recuperei. O homem, exatamente, tem a sua diferença com a natureza, mas não para domá-la, e não ter o controle dela. É como integrar, exatamente, uma história humana com uma ahistoricidade da natureza. Tá? Porque também não é somente a partir do trabalho com a natureza que a gente modifica. Há toda uma carga que a própria natureza nos influencia, né, no nosso habitat. Então, isso é genial no Engels. E outra coisa também que acho que você ressaltou muito bem, a relação da sociologia da religião, quando ele fala do Thomas Munzer, que isso até vai gerar um livro do Ernest Bloch, sobre o Thomas Munzer, né, que é importante. É um livro que até falo, tem que ser reeditado e tem que ser disseminado para a massa. Pô, infelizmente, eu não tenho esse livro, sabe? Já corri atrás da estante virtual, não tem nada. Acho que você deve ter levado o último exemplar, porque está impossível encontrar esse livro. Tá muito... Se chegar, vai custar os olhos da cara. Não é mais o sebo do passado que a gente comprava por R$10. Agora vai sair certamente por R$200, R$300, R$400, quiçá. E também há um texto, um estudo do Alain Badiou e do François Balmet sobre ideologia, no qual ele se apoia nesse livro do Engels, sobre as guerras camponesas na Alemanha, que exatamente é falar que são as invariantes comunistas. Ou seja, antes mesmo do marxismo, já havia um movimento da classe trabalhadora, ou dos rebelados. Né? Então, ele cita ali o Badiou como 2 casos. Né? O caso de Espartacus, né? Da revolta dos escravos na República Romana, que era antiestatal e uma defesa da igualdade. E salta no tempo, trabalhando, a partir do Engels, né? Essa questão das lutas camponesas inspiradas no anabatista Thomas Munzer. E exatamente era um discurso de igualdade, de um lado, e antiestatal do outro. Né? Então, quer dizer, o movimento, muita gente confunde o movimento da classe trabalhadora, dos explorados, né, com o marxismo por si. Não, aí sim, é uma junção do marxismo com esse movimento já pré-existente. Tá? E a contribuição na Revolução Francesa mesmo, o Babeuf já era um nascente proletariado na Revolução Francesa, o Babeuf era o líder daquele nascente proletariado, né? E o próprio Marx e o Engels observavam, talvez o Babeuf seja o primeiro comunista, eles apontavam assim, claro que não era, né? Mas eles apontam como uma grande referência. Sim. Então já havia luta revolucionária, luta de classe antes, né? Os hermetistas, que era a ala mais radical dos jacobinos, também tinha uma radicalidade na questão da igualdade e da propriedade. Né? É importante a gente ressaltar, até realmente a Revolução Francesa ela tem... É um paradigma da Revolução. Né? Que a Revolução Russa vai se inspirar e as demais... Aliás, a França vai ser 2 palcos revolucionários, de 1789 e de 1871, depois, lá na Comuna de Paris. Com toda a criatividade que a classe trabalhadora vai ter no processo de transição, que seria a ditadura do proletariado, que não tem nada a ver com o governo ditatorial. É a forma como a gente entende o Estado, que ele é sempre democrático e autoritário, ditatorial, para um determinado segmento e democrático para outro. Né? Então, são essas grandes contribuições, né, que o Engels e Marx, né, vão trazer. E as particularidades do Engels, exatamente o que você ressaltou muito bem. O debate com as ciências da natureza, né, a discussão com a antropologia naquele contexto, inclusive
é inaceitável críticas de antropólogos atuais que falam, pô, mas ele estava debatendo com o Thomas Morgan, ele é um evolucionista. Pô, mas ele ia debater com quem? Com o Levi-Strauss? Com o Clifford Geertz? Com o Marshall Sahlins? Autores do Morgan era que século havia de mais XX? avançado na antropologia na época, né? Exatamente. Ele debatia com aquilo que era atual, né? E partia daquilo para debater, criticar e se apropriar, né? E Engels tem muitos méritos. As cartas a Bloch, a Borges e o Schmidt, para mim, são paradigmáticas, juntamente com o fim da filosofia, aquela crítica a Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica da Alemanha. Que exatamente, ele vai falar da autonomia relativa das estruturas, da relação da economia, da política, da ideologia, cultura, religião, tudo inserido na ideologia, que tem autonomia relativa e uma influenciando na outra, ainda que o peso da economia possa ser, em última instância, maior, mas tem todas umas mediações para analisarmos o peso também dessas estruturas e o tempo diferenciado entre elas, né? Já porque não são epifenômenos da economia, não são resultantes da economia. Eles têm nascimento próprio e articulados com essa estrutura econômica. Isso aí é fundamental, né? E essa questão que exatamente não estamos numa linha reta. Tem muitos acidentes que acontecem e acasos. Isso aí, ele brilhantemente ele observa numa carta. Mas, aliás, são duas cartas, e mais a do Ludwig Feuerbach, que já chama a atenção disso. Mas é uma riqueza que dá para explorar e trabalhar muito sobre isso. Tá tão, a crítica que fazem... trabalhou com a questão do acaso no final da vida dele, mas fala. Não, a crítica que fazem Marx e Engels do certo determinismo econômico, o próprio Engels, nessas cartas que você está mencionando, já estava desmentindo, já estava falando, olha, quem acha que é só a economia que determina o mundo, não entendeu nada do que a gente diz. A economia pode ter uma importância muito grande, mas a política, né, o poder cultural, tudo isso são determinantes, inclusive, que ajudam, que contribuem para mostrar o mundo. Aí ele depois, nessa mesma carta, ele reconhece assim, o problema é que a gente estava enfrentando um inimigo muito grande que era contra a interpretação do mundo pela economia, não considerava a economia o mundo material. Então a gente precisava, eu e Marx, ressaltar isso. Agora, o fato da gente ressaltar dos alemães sobre economia. Ele nem fala isso. O alemão está muito preso no mundo das ideias, mas não discute nada de economia. Então, estamos realmente puxar essa questão, né? E aí, daí, como você falou, né, foram classificados como deterministas. Aliás, o Marx, na brilhante introdução dele de 1857, ele fala unidade do diverso, ou seja, uma pluralidade de determinações, né, que existe no mundo. E o Engels ressalta isso também nessas brilhantes textos aí do final da vida dele, né, que estão na década de 90, essas cartas aí. Como diz o Tipanaro, o Engels não era realmente só o segundo violino, ele era também um homem genial, né? Há uma genialidade na obra dele. E isso, boa parte do marxismo, cá entre nós, deixou de lado, associando ele com o manual soviético, que, aliás, é a posição do Kolakowski, que ao longo da crítica, ele fala, até o título é esse, o marxismo de Marx e o marxismo de Engels. Chega a ser um paradoxo, né, que o Tipanaro chama atenção, e o Caio Navarro Toledo reproduz esse argumento no artigo no início da década de 80, na revista Teoria e Política. Como duas pessoas que conviveram por mais de 40 anos, uma não sabe da obra do outro, como é que o Marx ignoraria o que o Engels está fazendo como adverso a ele, né? Na verdade, havia uma complementação de um e do outro, da obra de um e de outro, nas questões que eles estavam tratando. E o Anti-Düring, que é esse livro acusado por eles de ser a separação, Dialética da Natureza também, né? Mas o Anti-Düring, de ser um Engels contra o Marx, essa é a obra apontada por essa turma, que tenta separar os dois, é um erro, porque o Anti-Düring, o Marx leu, é sabido, tem várias cartas que ele lia e concordava, sabia exatamente o que ia estar, o que ia aparecer ali no texto, né? Então... Você fala na admiração do Marx por Darwin, que deu um impacto na obra dele, né? Quer dizer, não há nenhuma adversidade à ciência, tanto Marx como Engels, né? E a dialética da natureza, ela traz realmente questões
bem complexas ali, não são simples, né? Se você pensar à luz de hoje, na relação ambiental, a questão hoje da tecnologia também, como ele vai tratar a questão da ciência e da tecnologia. Então é isso, a contribuição dele é muito rica, ainda tem que ser mais escavada. Eu acho que o livro que você organizou é um ponto de partida muito interessante. Sabe? É um ponto de partida, porque tem um apanhado de texto, inclusive do Pedro Fernandes. Eu cito também um companheiro nosso, acadêmico, que também é do partido, o Caio Bugiato, que complementa também com o Pedro essa leitura, né, digamos, da contribuição à questão militar, que até foi publicado, acho que um livro ano passado, com esses textos militares do Engels, né? É importante o lançamento, embora abaixo do nosso, concordo e tal, mas é importante o resgate também dessas questões que o Engels foi muito importante dentro do campo do marxismo. A questão da violência, inclusive, como ele entendia. Tá? Até o Sartre, quando ele faz aquele prefácio do Fanon, ele critica, acho até certo modo injusto, o Sorel, mas ele coloca o Engels ao lado do Fanon. Ele fala o tempo todo ali. Eles resgatam essa questão da violência, impulsionam o papel da violência. Zé Roberto, quer falar alguma coisa? Pela primeira vez, nós tivemos um expositor bem disciplinado, falou dentro do tempo certinho, que ele começou às 14h20, 15h18, 15h15 ele já estava encerrando. Tem uma pergunta aqui para o Theo. Do Fernando Figueiredo. Está aí na tela. Quais as 3 principais obras de Engels, na sua opinião, Theo? É difícil assim de... Bom, eu certamente vou deixar a dificuldade para o fim, começo pela primeira, mas importante... Deve ser alguém que quer começar a estudar Engels mais profundamente. Não, eu começaria... Bom, como é que eu começo? Vale a pena olhar, em primeiro lugar, essa é fácil, porque com certeza eu colocaria entre as 3 a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um marco, informa o Marx, mostra o mundo do capitalismo que eles querem combater, né? Como diz o Hobsbawm, uma obra literária que é fácil de ler, né? Então eu começaria pela situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E fazer só uma observação, Theo, só fazer uma observação. Era uma obra mais madura que o Marx, comparada às obras do Marx na época. Mais madura. Isso. Como eu falei, o Engels era mais novo que o Marx, mas começou melhor do que o Marx. Né? Primeiro com a crítica à economia política, depois com essa análise do capitalismo. Então, essa certamente. Não vou colocar aqui no jogo as que ele escreveu junto com o Marx, que também são importantes. A Sagrada Família, a Ideologia Alemã, o Manifesto. Então, a gente separa essas. Quais são as outras? A origem da família, da propriedade privada, do Estado, é muito importante, também precisa ser lido, por algumas razões. É um debate sobre uma futura teoria do Estado, pode-se começar por aí, né, um debate sobre o Estado, mas também para um debate muito atual, que é o da opressão do homem sobre a mulher, né, que é o feminismo marxista parte justamente dessa obra. Então, com certeza, eu incluiria ela. E aí, para o terceiro livro, como eu não vou mencionar os prefácios, que eu falei que o que eu mais gosto são os prefácios que o Engels escreveu para os livros do Marx. Como isso não é exatamente um livro, eu vou colocar um conjunto aqui, que são os livros sobre filosofia. Né? Então, colocaria o Anti-Dürer, a filosofia, a dialética da natureza, na verdade, juntos, como esse terceiro livro. Acho que aí está o grosso do principal da obra do Engels. Agora, depende muito também, Fernando, do interesse que você tem. Porque se o seu interesse, por exemplo, é estudar relação da política com a religião, aí você tem que ler as guerras camponesas, na Alemanha. Se o seu interesse é estudar direito, se você vem do direito, talvez o mais importante, então, seja ler o Socialismo Jurídico, que o Engels escreveu junto com o Kautsky. Então, se você quer fazer o debate do feminismo marxista, aí é a origem do Estado, da família, da propriedade privada. Se você gosta de sociologia urbana, gosta de debate de cidade, ou então gosta de sociologia do trabalho, de classe social, é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Se você quer estudar dialética, é o Anti-Dürer
e a dialética da natureza, né, as leis da dialética, em debate com Hegel. Enfim, então depende muito também do interesse que você traz por trás da sua investigação. Theo, eu teria uma pergunta rapidinho, nós ainda estamos com um pouquinho de tempo. Eu não entendi muito essa contradição Marx e Engels na academia sobre o anti-Düring. Eu havia entendido que a parte de economia, eu acho que no prefácio, em algum lugar, Engels fala isso. Marx fez até a revisão na parte de economia do anti-Düring, que é quem ajuda ali naquele capítulo dos fundamentos econômicos, pelo que eu havia entendido, foi Marx. Isso é verdade ou não? Não, o Mota até pode falar melhor, mas o problema é o seguinte: a União Soviética, ela recupera o Engels para esse debate da dialética, da ciência do marxismo, né? O marxismo, o dito marxismo ocidental, que é uma escola bem própria, eu estou usando aqui o termo do Perry Anderson, né? Uma parcela desse marxismo ocidental que é contra a União Soviética e é contra, portanto, essa ideia de ciência do marxismo, né? Do marxismo da ciência soviética. Essa turma vai entender o seguinte: bom, esse marxismo científico, ou melhor, essa ciência soviética, ela é fruta direta do trabalho de filosofia do Engels. Marx não tratou de nada disso. Portanto, isso não tem nada a ver com Marx. Nós que somos os verdadeiros marxistas, seguimos Marx. Eles não, eles estão seguindo uma coisa do Engels que não tem nada a ver. O problema é o seguinte: a realidade não foi essa. Como você mencionou, os livros do Engels eram debatidos com Marx. Lá Marx lia, relia, criticava, apontava. Né? Então, tudo o que saiu de publicado do Engels, bom, claro, antes do Marx morrer, com certeza passou pelo aval do Marx. Ele concordava com aquelas... Né? Essa leitura crítica do desenvolvimento da doutrina marxista pela União Soviética tem esse pé atrás, né? Vai tentar fazer essa separação, que é uma falsa separação. Há autores, por exemplo, que seguiam por essa linha e que depois, estudando, mudaram de opinião. O Zé Paulo Neto, por exemplo, é um autor que já vi ele comentando que no início concordava com o Lukács na crítica que fazia, mas que depois reviu essa posição. Aliás, acabou de publicar uma biografia sobre o Marx. Né? Então, me parece um debate mais datado, né? Me parece um debate mais próprio do século XX, da crítica que faziam a União Soviética. Acho que está avançando, o debate avançou depois disso, e hoje já se concorda, de certo modo, que Marx e Engels um é complementar ao outro, escreveram juntos. Né? O que você acha, Marta? Eu concordo, até porque eu acho que o alvo deles, dentro do campo teórico, era o idealismo. Né? E muitos marxistas ocidentais recuperam essa leitura idealista dentro do campo do marxismo. Né? Eu acho que até a contribuição do Timpanaro é um livro que, infelizmente, nunca foi traduzido para o português, sobre o materialismo, que é uma defesa do Engels. O texto é uma defesa do Engels, implacável defesa do Engels, aos autores aí citados, listados aí pelo Theo, do marxismo ocidental, que se dispuseram, inclusive, com Engels. Né? E ele fala de toda a análise carregada de uma materialidade na análise do objeto, da epistemologia que ambos os autores tratam, e ele reforça muito o papel do Engels nesse aspecto. Né? E daí exatamente o diálogo do Engels, mais acentuado que Marx, porque havia uma divisão do trabalho entre eles, é importante também dizer isso, Marx mais a questão econômica e o Engels indo para outros campos, tá? Então, ressaltar exatamente o caráter do materialismo na teoria marxista, né? Que, aliás, eles nem falavam ainda marxismo, mas é uma ciência da história, uma teoria da história, seja como for. Né? Então, e parte desse marxismo ocidental recupera essa leitura idealista. Até alguns autores muito interessantes, como Bloch, por exemplo. Eu não vou... Por mais que eu discorde de muitas coisas do Ernest Bloch, eu reconheço o mérito dele, inclusive com essa obra do Thomas Munzer. Como eu falo, tem que ser novamente impressa e distribuída para a população, para entender que o cristianismo não está adverso ao socialismo, pelo contrário, quem está adverso é essa teologia da prosperidade, que eu nunca vi isso, sinceramente, na Bíblia no Novo Testamento. Talvez lá encontre no Velho, mas no Novo não tem, não.
Né? Pelo menos em Mateus você não vai encontrar. Mas tudo bem. E de qualquer maneira... Aqui, deixa... Fala. Não, vai, termina. Não, é isso. Mais ou menos só para cutucar aí, porque até já vi também comentários assim do campo da esquerda achando incompatível essa questão da religiosidade dentro do campo do socialismo. Olha, os grandes momentos que a esquerda viveu nos anos 60, um dos seus aspectos, anos 60, 70, vai até início dos 80, foi a teologia da libertação, que não era só presente dos católicos, mas também estava presente em muitos setores protestantes, né? E daí a intervenção radical do Ratzinger, né? O nosso Bento XVI contra Leonardo Boff, nos anos 80. Né? Como mobilizou o catolicismo e a teologia da libertação, especificamente, a juventude na década de 60. E muitos pegaram em armas, é importante até dizer isso. Grupos peronistas de esquerda, como Montoneiros, Movimento 19 de Abril na Colômbia, a Frente Sandinista tinha um elemento importante, uma carga de cristãos ali também presentes na luta contra o Somoza. Então, o Michel Louvi, aliás, ele é pioneiro nesse debate, é um autor que também tem minhas divergências teóricas, mas concordo com ele, o papel que teve, né, a religião, né, num contexto político do século XX para a defesa da transformação social. Não para a distribuição social, mas para a transformação. Lembremos aqui do nome do Camilo Torres, o padre Camilo Torres, Ernesto Cardenal, aqui no Brasil, Helder Câmara e Dom Pedro Casaldáliga, só para citar esses dois, porque a lista é grande aqui do Brasil. Infelizmente, o que veio depois não está à altura deles, né? Infelizmente. Aqui, que interessante, você falou do Louvi. Ele tem... Porque a teoria burguesa, estou pensando que deriva de Weber, se a gente considerar que Marx é o teórico do socialismo, Weber é o teórico do capitalismo, Weber tem lá aquela origem do capitalismo que é apologética, né? Que é a ética protestante e o espírito capitalista. O capitalismo deriva de uma ética protestante e tal. O Louvi tem um textinho que é curioso, que ele faz essa brincadeira, que ele fala a ética católica e o espírito do anticapitalismo. Que ele vai fazer justamente mostrar essa turma que você citou. Ele menciona, inclusive, aqui a turma que foi da JUC, né? Tem relação aqui no Brasil com a AP, e que deriva, vai todo mundo entrar depois no PCdoB, né? Essa turma da AP, que tinha relação com a Igreja Católica, e que entra para o movimento comunista na década de 70. Né? Estou pensando aqui no Relato Rabelo, presidente da nossa Fundação Maurício Grabois, estou pensando aqui no Haroldo Lima, camarada que acabou de falecer, desculpa, no Aldo Arantes, e no Haroldo Lima, que acabou de falecer, no Aldo Arantes, que foi secretário de Agitação e Propaganda, Rogério Lustosa, né? Então tem toda uma turma que foi muito importante para a formação do PCdoB, que veio do movimento católico para o movimento comunista. É interessante que o Louvi fala disso, né? A ética católica e o espírito do anticapitalismo. É a provocação que ele faz na leitura weberiana. Agora, aí tem um segundo aspecto, que é o seguinte, e aí eu vou dialogar um pouco com o Pulantzas, que o Mota gosta muito. Porque o Engels ele faz essa leitura das classes muito identificadas com as religiões, principalmente nas guerras camponesas, né? Nas guerras camponesas da Alemanha, século XVI. E ele também, assim como Marx, identifica classe social com partidos políticos. Classe social com os partidos políticos. Então, tem o partido, que é o partido do operário, tem o partido, que é o partido da burguesia, tem o partido da fração burguesa, tem o industrial, tem o partido da fração burguesa agrária, enfim, faz essa diferenciação. O problema é que, ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, segunda metade do século XX, ficou mais difícil fazer essa relação entre qual é o partido e a classe social ou fração de classe desse partido. Você não dá para dizer tão simplesmente, sei lá, que o DEM é o partido da burguesia agrária e o PSDB é o partido da fração financeira e o PMDB da fração industrial. Não dá para fazer essa separação tão claramente hoje por diversas razões. E eu acho que o Pulantzas ajuda a entender uma dessas razões, né, pelas quais o Engels talvez e o Marx precisaria ser atualizada essa teoria do partido neles. O Pulantzas faz essa diferenciação entre a cena política, né, a nossa conjuntura hoje, e o poder real, né, o bloco, no caso, o bloco no poder. Não necessariamente a classe que está no
no bloco no poder, e é a dominante bloco no poder, ela é daquele partido que está no governo, por exemplo, né, que elegeu o presidente. Então faz essa diferenciação. Eu acho isso interessante. É um ponto que nos mostra que também eles, Marx e Engels, precisam, em alguns aspectos, terem atualizações, o que, de modo algum, diz contra a obra deles. Mas eles estavam lendo um mundo, esse mundo se desenvolveu, né? E daqui a 100 anos vai ser diferente novo, né? Vai ser diferente do que o Pulantzes leu agora. Né? Isso é normal, faz parte da história, não é nenhum demérito. Né? Nós temos aí mais uma pergunta, que está aí na tela, do Leonardo Justino, e para a gente caminhando para encerrar, já estamos 1h30 de colóquio. A pergunta dele é: a obra de Engels ainda permanece importante para a questão camponesa no século XXI? É difícil. Tem elementos que são atuais e tem outros que certamente não são. O mundo mudou. Eu mencionei aqui que o mundo que o Engels viu e escreveu em 1848, quando chegou em 1895, que ele escreveu esse último texto, que é o que eu mais gosto, ele já estava dizendo o seguinte: o mundo mudou completamente, já nada do que a gente fazia em 48 serve para hoje. Agora, meus amigos, vocês imaginam, depois de mais de 100 anos, né, da morte do Engels, muita coisa mudou. Eu mesmo acabei de falar que essa relação entre classe e religião, que ele leu lá nas guerras camponesas na Alemanha, isso certamente se modificou, né? Isso certamente modificou. É muito difícil dizer, como o Engels dizia naquela época, que lá nas guerras camponesas, que hoje, por exemplo, os evangélicos são exatamente de uma classe social, que os católicos são exatamente de outra classe social. É mais difícil, né? É claro que dá para fazer alguns tipos de mediação, de entender para onde um lado vai, o outro lado vai, interesses de classe ligados a algum tipo de religião, e muitas vezes mediado pelas lideranças que possuem. Dá para fazer algumas relações, assim, intuições a partir daí, mas não dá para desenhar tão claramente, como ele fez o desenho, que classe social X é religião X, Y, ou é partido Z. Não dá para fazer mais essa relação como era feito no passado. Por quê? E aí o Gramsci, que lê, mas não cita exatamente bem o Engels, o Gramsci ajudou nisso, né, a mostrar como que o mundo se desenvolveu, a sociedade civil se tornou muito mais complexa, né? A sociedade civil é muito mais complexa, isso mudou a nossa forma de lidar das mediações entre partidos, classes, religiões, isso mudou muito, graças ao desenvolvimento econômico, que tem consequências no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento da sociedade civil. Então, sim, use o Engels, mas mediando com o mundo real de hoje, né? E é assim que surge teoria, né? Qual que é a dialética da teoria? Teoria nova surge para explicar mundo velho, tem um mundo velho. Aí surge uma teoria nova para explicar esse mundo velho. Do embate entre essa teoria nova para explicar o mundo velho, surge um mundo novo. E o mundo novo exige um novo embate que faz criar uma nova teoria. Não é isso? Existe uma dialética entre teoria e mundo real e conjuntura. Né? A conjuntura velha muda a teoria muda a conjuntura e uma vai mudando a outra, transformando e criando coisa nova. Então, vamos usar o Engels, sim. Vamos usar o Marx, sim. Mas a gente também tem a nossa tarefa de criar a nossa teoria, né? De desenvolver a teoria, de atualizar a teoria para o nosso mundo de hoje. Né? Esse é um ponto. Como diria o meu guru, o Althusser, né? O marxismo é uma problemática aberta. Ela não é fechada, porque sempre nascem novas questões e que a gente tem que formular novos conceitos para explicar a realidade que está à nossa vista. Coisa que o Engels, Lenin, Marx não tiveram essas questões presentes. Né? Embora algumas questões eles foram pioneiros, como bem o Theo citou, a questão do feminismo, da opressão à mulher, como Engels já destacava naquele contexto. Depois vai ser mais aprofundado por outras pessoas, Alessandra Kollontai, entre outros. Podemos falar até da Angela Davis, né, que é uma marxista, que é importante ressaltar aqui. Né? Ela não é identitarista, pura e simples. A questão da identidade dela está articulada com o marxismo. E várias outras questões. Né? O papel da tecnologia hoje, da rede,
etc, etc. Então, cabe ao marxismo e aos marxistas, né, especialmente, responder essas novas questões, partindo, obviamente, dos princípios, da base que já está dada conceitual dos dois clássicos, que é Marx e Engels. Um e o outro, não um excluindo o outro, né? Como determinados marxistas fizeram ao longo do século XX. Perfeito, perfeito, camaradas. Luiz, você gostaria de fazer algumas palavras finais? O Theo? Eu acho que o Theo que tem que fazer as palavras finais aí, porque eu só vou ressaltar a importância desse livro, né? O Engels, infelizmente, fez os seus 200 anos em meio à pandemia mundial, diferentemente do Marx, que estava mais tranquilo, rolou muitos eventos ao vivo, presenciais, lançamentos de muito livro. Lançar livro no momento da pandemia é mais complicado, né? Porque não temos esses eventos presenciais, a divulgação é mais intensa, e o Theo teve essa coragem aí de organizar esse livro em meio a esse contexto, e foi bom, porque teve uma boa ressonância esse livro, ele chegou bem ao público, né? E parabéns a Anita Garibaldi e à Fundação Maurício Grabois, pelo esse apoio a esse livro, né, que reuniu um conjunto de intelectuais interessantes. Eu vou até me excluir aqui, mas outras e outros que estão presentes, pessoas jovens, outros veteranos, seja como for, contribuindo e resgatando a importância do Engels no campo do marxismo. E o Theo tem grande mérito. Obrigado, Mota. Mas é um trabalho coletivo, como foi dito, né, que é um trabalho coletivo, como sempre foi o trabalho também lá do Marx, do Engels, né? Quando não era um trabalho só deles, né? Quando fala Marx e Engels, está pensando também em todo o movimento revolucionário que está construindo a luta socialista contra aquele nascente capitalismo. Então, Marx e Engels é uma obra coletiva, não são só nem os dois, né? Não é nem só o Marx, nem só o Marx e o Engels, é obra de todo um processo. Eu mencionei aqui que o Engels se impressiona com 22 anos de idade quando vê lá o movimento cartista lutando contra as opressões do capitalismo na Inglaterra, né? Então, uma obra coletiva, isso aqui foi um esforço coletivo. Vamos ver se quando acabar, todo mundo tiver vacinado, acabar a pandemia, se a gente faz um lançamento presencial, um encontro presencial com todos os autores para comemorar, porque merece bastante, né? O Engels merece essa nossa homenagem. Engels, que gostava também, era duro quando era necessário, como mostra o trabalho lá do Antidure, mas que gostava também de diversão, gostava de tomar a sua bebida, de poesia, de literatura. Dançar. Acho que é um pouco esse o espírito, né? Tem uma passagem interessante, que é o caderninho da filha do Marx, que ela fazia umas perguntas e tal, e aí uma pergunta lá que foi feita para o Marx, e o Marx escreveu na primeira página do caderno, era qual que é a coisa mais importante do mundo? Aí ele diz algo como a luta do movimento revolucionário para mudar a sociedade. Aí a segunda página era o Engels. O que é a coisa mais importante do mundo? Ele fala, a safra daquele... Aí ele cita um vinho lá de 48, né? Então, esse espírito legal, divertido do Engels é bom para nos mobilizar também, mostrar que não precisa ser tão duro. Olha só queria terminar dizendo o seguinte, agradecendo Zé Mota pelo canal Praxis, pela coordenação desses colóquios, agradecer, como já foi dito, a Anita Garibaldi e a Fundação Maurício Grabois, que foi quem possibilitou, foram as entidades que possibilitaram a publicação tão importante desse livro, e já posiciona muito bem a Fundação e a Anita Garibaldi como as grandes referências do debate marxista no Brasil, inclusive citar a recente iniciativa de reorganizar a revista Princípios, que é um dos principais fóruns de debate do pensamento marxista no Brasil. Então, parabéns, obrigado, Anita Garibaldi, Fundação Maurício Grabois. E dizer que Engels é muito importante para o nosso mundo de hoje, seja para a luta do feminismo marxista, seja para compreender a dinâmica do mundo urbano, né? Seja para compreender a dinâmica da luta de classe, do mundo do trabalho, das classes sociais, a relação da religião com o mundo real, tudo isso, todos esses estudos hoje exigem uma leitura atenta do Engels, porque muito do que a gente está debatendo hoje
pistas foram dadas lá. Como eu mencionei, inclusive, o próprio método, a antropologia que critica tanto Engels, deve ao Engels o método da etnografia. Ele foi um dos primeiros grandes intelectuais a utilizar esse método, de ir para o campo, entender o mundo real, como funciona, né? Ele não ficou só trancado dentro de um gabinete, como fazem muitos antropólogos, fizeram no passado muitos antropólogos. Ele foi um dos primeiros a olhar o mundo real para tentar modificar esse mundo real. Então, tudo isso, eu acho que é um ensinamento que fica no nosso mundo de hoje. Os seus estudos sobre o direito, mostrando que não existe socialismo jurídico, não é isso? Então, eu acho que isso tudo é atual e Engels merece toda essa celebração em torno dos seus 200 anos, sim. Obrigado, gente, é isso. Gente, Valeu, em nome da Secretaria de Formação do partido e de todos nós, do Luiz, em meu nome, eu gostaria muito de agradecer aqui a presença do Theo. Esse colóquio está sendo gravado e vai ficar à disposição para consulta de quem quiser. Nós temos hoje no colóquio 5.000 e poucas visualizações que acompanham, que acessam, que estudam. E informar que no dia 29/5, daqui a 14 dias, no mesmo horário, no sábado, vamos ter a segunda apresentação da série Marxismo, né? Que é a apresentação da nossa professora Madalena Guasco, que é professora da PUC, de Filosofia, titular e da USP. E ela vai falar sobre o materialismo histórico dialético, que é a base filosófica que a gente busca, e o pós-modernismo. Essa série Marxismo são 6 colóquios, depois vai entrar a realidade internacional, realidade brasileira e realidade do Rio de Janeiro. Na realidade, essas séries nos preparam para o Congresso e para toda a informação teórica no conjunto para todos que acessam o canal Praxis. Theo, muito obrigado. Luiz, estamos juntos aí nessa luta e vamos caminhar, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua apresentação. Até a próxima. Beleza. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau. Um abraço. Abraços.